Muitas pessoas ainda são céticas sobre se é realmente possível crescer após a puberdade quando as placas de crescimento já estão completamente fechadas. Por isso criei este vídeo onde explico por que o crescimento em altura é mais do que possível após a puberdade e o fechamento das placas de crescimento, utilizando evidências científicas. Então relaxe e aproveite porque aqui está a história. No início de 2022, comecei a prestar atenção séria ao tema de crescimento em altura e os seus mecanismos, quando encontrei alguns relatos de pessoas que cresceram nos seus 30, 40 ou até 50 anos. Quem acompanha meus vídeos provavelmente já ouviu falar de John Wood e o seu programa de fortalecimento ósseo, onde ele treinou de forma tão específica que conseguiu desenvolver os ossos do seu esqueleto. Ao fazer exames DEXA regularmente, ele descobriu que seu esqueleto ficou muito mais espesso. Ao medir sua altura, também percebeu que cresceu cerca de 1 polegada treinando seu esqueleto. Ele estava na casa dos 30 anos. Essa é apenas uma das muitas histórias que me inspiraram, mas aqui começa algo interessante. Quando você começa a ver múltiplos relatos independentes apontando na mesma direção, você começa a questionar o que sempre te ensinaram. Mentiram sobre o flúor na água potável, mentiram sobre a carne causar doenças cardíacas, mentiram sobre os óleos de sementes serem saudáveis. Depois de ler sobre pessoas que conseguiram crescer em idades mais avançadas, pensei imediatamente, será que isso também é algo sobre o qual mentiram? Essa dúvida foi o que me levou a mergulhar profundamente na literatura científica. Essa ideia ficou ainda mais forte porque na época eu pesquisava muito sobre o desenvolvimento dos ossos faciais e como é possível mudar o formato e o tamanho do crânio através de práticas como mewing e mastigação. Estudos em ortodontia funcional mostraram que forças mecânicas constantes podem alterar a estrutura óssea ao longo do tempo, especialmente no complexo maxilofacial. Se os ossos do rosto podem mudar, por que não outros ossos? As pessoas dizem que paramos de crescer após a puberdade, porque as placas de crescimento se fecham e os ossos não se alongam mais. Mas isso seria falso e há estudos que apontam nessa direção, e aqui é onde a maioria das pessoas nunca foi a fundo. Vamos ver um estudo sobre o crescimento dos dedos com o envelhecimento. Um estudo americano de 1992 mostrou que após os 21 anos, quando as placas de crescimento já estão fechadas, o comprimento dos dedos continua aumentando com a idade, até mesmo nos 50 anos. Esse aumento foi maior em homens que realizavam trabalho manual. Isso sugere que a lei de Wolff pode influenciar também o comprimento dos ossos, mas não só isso. Esse estudo também levanta outra hipótese importante. O estímulo mecânico crônico pode gerar adaptações estruturais progressivas. Outro estudo ainda mais impressionante, um estudo americano de 1961 mostrou que o comprimento da mão pode aumentar significativamente, mesmo após o fechamento das placas de crescimento, com aumentos notáveis até 4 anos depois. Isso sugere que o osso pode continuar crescendo em comprimento. E aqui é onde isso fica realmente interessante, porque não estamos falando de mudanças microscópicas, mas de mudanças mensuráveis. Como isso é possível? A resposta, lei de Wolff. Essa lei afirma que o osso se adapta a cargas que recebe. O osso é um tecido vivo que sempre se está remodelando. Isso não é teoria, isso é um princípio básico de fisiologia óssea. Sabemos, por exemplo, que astronautas perdem densidade óssea no espaço, atletas aumentam densidade e resistência óssea, pessoas sedentárias têm ossos mais frágeis, mas agora estamos indo um passo além, adaptação não só em densidade, mas potencialmente em comprimento. Sabemos que o braço dominante de tenistas ou lutadores é maior, mas a pergunta é, ele também cresce em comprimento? Segundo um estudo de 1980, a atividade física persistente pode estimular o crescimento ósseo em comprimento. E o mais importante, isso não depende se as placas de crescimento estão abertas ou fechadas. Além disso, estudos sobre remodelação óssea mostraram que o osso passa constantemente por ciclos de
reabsorção e formação, osteoclastos e osteoblastos, o que abre a possibilidade teórica de mudanças estruturais ao longo do tempo. Se ainda houver dúvidas, existem exemplos práticos. O lutador de braço Devon Lahati mostrou que o braço dominante ficou visivelmente mais longo após anos de treino específico, mesmo após os 40 anos. Isso não é um caso isolado. Em esportes assimétricos, diferenças estruturais reais podem ser observadas entre membros, então é possível crescer após a puberdade? Um estudo polonês de 1983 com 221 homens mostrou que 54% cresceram pelo menos 1 centímetro após os 19 anos e o crescimento médio foi superior a 2,5 centímetros. Isso é relevante porque 80 a 90% dos jovens de 19 anos já têm as placas de crescimento fechadas. Agora vamos aprofundar mais ainda. E aqui entra um ponto fundamental que quase ninguém explica: o papel da cartilagem no corpo adulto. Mesmo após a puberdade, você ainda possui cartilagem em várias regiões, especialmente nos joelhos, tornozelos e coluna. Esse tipo de cartilagem, chamada cartilagem hialina, nunca desaparece completamente porque é essencial para o movimento e para absorver impacto. Durante o crescimento, essa cartilagem é base de alongamento dos ossos através de um processo chamado ossificação endocondral, onde a cartilagem se transforma em osso. E o que é interessante é que, embora grandes partes da placa de crescimento se ossifique, o corpo ainda mantém tecidos com características semelhantes. E aí é que surge a hipótese: sob estímulos adequados, principalmente mecânicos como tensão e tração, e hormonais como GH e fator de crescimento 1, essas estruturas podem continuar se adaptando. Isso não significa que você vai crescer como na adolescência, mas mostra que o corpo e o osso e a cartilagem continuam sendo tecidos vivos com a capacidade de resposta ao longo da vida. Ou seja, o crescimento pode não estar completamente desligado, talvez apenas funcione de forma diferente. Outros fatores que podem influenciar esse crescimento incluem postura. Melhoras na postura podem aumentar a altura medida em vários centímetros. Descompressão da coluna. Os discos intervertebrais podem variar de espessura ao longo do dia. Treinamento de força estimula hormônios anabólicos e adaptação estrutural. Nutrição. Vitaminas como D, K2, magnésio e proteínas são fundamentais para metabolismo ósseo. Sono. A liberação de hormônio de crescimento ocorre principalmente durante o sono profundo. Então, o que isso tudo significa? Que o conceito de parar de crescer completamente após a puberdade pode ser simplificado demais. O crescimento clássico de placas pode parar, mas a adaptação do corpo não para nunca. Para concluir, o corpo humano é muito mais adaptável do que nos ensinaram. O crescimento após a puberdade não é um mito absoluto, mas também não é algo simples ou garantido. É um fenômeno complexo, multifatorial e ainda em debate científico. Se inscreva para mais conteúdo assim.